quero comentar sobre o desfecho, né, a jornada desse rei, tão respeitado, tão considerado ao ponto de dizer que foi o maior de todos os reis, em termos de mudança, em termos de mudança, em termos de posicionamento, de postura, e como que Deus foi maravilhoso com ele. E o assunto que eu quero trazer hoje para vocês é justamente esse, né? Falando sobre decisões. Nem sempre a vitória, né, de hoje, ou o sucesso de hoje, né, é garantia de vitória ou de sucesso amanhã. E cada história é uma, querido, não tem como, né? E eu não sei se as pessoas são assim. Eu nunca pego um livro e leio ele todo, e leio de maneira muito devagar. Tem pessoas que conseguem ler o livro todo num dia, tem pessoas que pegam o final para saber a história e depois começam a ler, mas eu gosto de ler por assim etapas, né? Às vezes eu começo um livro, não termino, vou para o outro, e é muito comum eu às vezes não saber as referências, porque acaba misturando muito, né? Mas o que eu quero mesmo é deter a informação daquilo que Deus tem para nós. Então, decisão não é opcional, ela precisa ser tomada todos os dias. E há momentos, querido, que não é por falta de pessoas, né? É porque aquele momento você e Deus, que você e Deus você precisa ter a sua experiência, né? Então, durante essas 2 semanas, eu precisei tomar algumas decisões com relação à instalação, à compra desse material, e aprendendo, né, que às vezes você vai comprar um material em uma loja que não tem nada a ver com aquilo que foi pedido para você. E eu sempre ligando para os técnicos, e sempre tenho que tomar aquela decisão: Senhor, prossigo ou paro aqui? Vou adiante. E aí você tem a questão do tempo, você tem a questão daquele profissional disponível, você tem a questão mais complexa, que é a financeira, e como você vai pagar aquilo. Então, são essas decisões que nós precisamos estar tomando todos os dias. Algumas delas são bem assertivas, outras nós não conseguimos resolver. E o que fazer? Nesse capítulo 35 de 2 Crônicas, vai falar justamente sobre isso. Decisões que precisam ser tomadas, e no momento de euforia você pode tomar uma decisão errada, e você pode não avaliar. E a questão não é tomar decisão errada. A questão é que às vezes você percebe que o que você falou não foi bom, não foi legal, e você não retrocede. Então, a história desse rei, para mim, foi muito interessante, porque é uma aplicação para a minha vida, e eu acredito que vai ajudar você bastante. Pai, vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença. Nós não podemos falar nada se o Senhor não nos inspirar. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, e pregar não é fácil. Pregar é muito mais do que fazer um esboço de conhecer os estudos. O pregador precisa estar com o coração aberto, liberado, e se for até necessário, abrir mão de todo o esboço que ele preparou, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja. E é esse o meu objetivo aqui nessa noite. O meu objetivo é dizer que o Senhor fale, e que a graça e a bondade do Senhor estejam conosco. Amém. Eu hoje tive a oportunidade, mudando um pouquinho de assunto, tem sido muito interessante para mim as experiências das nossas crianças com Deus, né? E hoje chegou uma criança, estava me contando um sonho de algo aqui para a igreja, né? E eu fiquei assim maravilhado.
Deus quer usar a vida dos seus filhos. Deixa Deus usar, né? E eu tenho certeza que vai ser algo assim muito, muito especial. Então, as decisões, elas não é opcional. Não vou decidir. Querendo ou não, você tem que decidir todos os dias. Você tem que decidir em querer acordar ou ficar na cama, em querer perder o emprego ou ficar na cama. Você tem que decidir se você vai sair no momento com chuva, que roupa que você vai usar, né? A cada dia você decide qual a programação que você vai fazer segunda-feira, terça ou durante a semana. É inevitável. Então, nem sempre, querido, você estará bem para decidir. Você concorda comigo? Tem dia que você não está afim. Você não está com vontade, né? Eu gosto muito de tomar o café da manhã. Então, o meu café da manhã é bem caprichado. E como bastante, irmãos. Não quero te deixar você com vergonha, disse, não vou nem chamar o pastor para vir na minha casa, né? A minha mãe ensinou uma outra coisa. Quando a gente é convidado, enche sua barriga em casa primeiro, né? Para depois você ir. Fica tranquilo com relação a isso. Mas hoje estava com preguiça de fazer o meu café da manhã. Mas chegou uma hora que, domingo é meu dia, eu comi o meu pãozinho, mas chegou uma hora que só aquele pão não foi suficiente. Então eu tive que decidir, deixar a preguiça de lado, o sono e preparar o meu café. Então, observe, querido, nem sempre você está com essa disposição para decidir, mas você tem que sempre tomar uma decisão. Por isso a importância de você estar cercado por pessoas que te consideram e pessoas principalmente que temem o Senhor. Que há momentos que a sua cabeça não funciona, né? Você planeja alguma coisa, seja na igreja, seja no trabalho, e um comentário que alguém faz, muitas das questões que nós temos aqui na igreja não foi decidida apenas pelo pastor Emilson, não. Existe uma equipe, existe um planejamento. Alguns deles deram certo, outros deram errado, mas a gente estamos seguindo. Inclusive, um dos planejamentos que eu fiz esse ano era de fazer um passeio com o grupo, né? Então, alguns me cobraram, pastor, não foi possível, eu não consegui, não estava bem de saúde, ainda estou me recuperando de uma cirurgia, não foi possível. Então, eu tive que tomar uma decisão de não poder prosseguir nesse plano, né? E estou hoje dando uma justificativa. Mas a importância de ter pessoas que às vezes digam assim para você, olha, esse momento não é bom, aguarda, espera, né? Porque nós temos um grande inimigo, que não é o diabo. Eu acredito que esse já foi vencido na cruz do Calvário. Mas o maior inimigo é o nosso coração. E eu tenho muita dificuldade de começar algo e não terminar. Eu sei que tem pessoas que é o contrário. Tem dificuldade de começar algo, né, e terminar, né? Deixa pela metade do caminho. Quando eu começo, eu tenho que terminar. Então, é necessário que tenha pessoas que te digam, não, aguarde, espere, esse não é o momento. E aí eu pego o exemplo de Davi, que não foi o caso de assim Davi em Ziclag. Um dos momentos mais difíceis desse homem está lá em 2 Samuel, capítulo 22, em versículo 2, você pode aí acompanhar pela tela. Ele tinha que tomar uma decisão, mas ele não estava cercado de boas pessoas. Essas pessoas foram treinadas. Essas pessoas foram capacitadas ao longo dos anos. Na verdade, nem Davi estava bem. Porque ele foge para a terra dos filisteus sem... Você não vê o texto, nenhuma oração, nenhum comentário, mas é bem claro dizendo assim, que ele decide ir para esse lugar. E durante esse período, ele mentiu muito, né? E você vai ver que não houve nenhum texto, nenhuma oração, nenhum salmo, ou qualquer outro escrito nesse momento, pela situação que ele estava vivendo. Então, mas foi a decisão que ele achou ter sido melhor. Veja aí no versículo 2, as pessoas que estavam com ele. Também se ajuntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, os endividados, descontentes.
e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Imagina cerca de 400 homens descontentes. Uma pessoa descontente na sua família, como é que fica? Para que nós viemos para isso? Eu não falei que eu não queria vir, mãe? Isso aqui é chato demais. E aí você vai olhando, às vezes, que aquilo que seu filho está falando é verdade. E aí você mantém aquela postura. Agora imagina 400 pessoas. Porém, a Bíblia diz que esses homens também tinham famílias. Né? Então esse grupo aí triplica ou mais. Essa era a situação. Davi vai trabalhar com essa equipe aqui, e essa equipe vai ser uma equipe totalmente transformada. Mas neste momento, a situação que Davi tinha que decidir era essa, justamente com essas pessoas. No primeiro momento de dificuldade, o que acontece? O coração daquelas pessoas se revelam. O que de fato elas eram. Então, o que Davi estava carregando era uma bomba que, qualquer momento, bastava ter um gatilho, bastava algo ir contra os propósitos daquelas pessoas e a situação aqui, porque eles saíram, deixaram desguarnecidas as suas famílias, e em Ziclag toda a sua família foi saqueada. 1 Samuel 30, versículo 6, foi o momento que Davi vai tomar a sua decisão. Davi ficou profundamente angustiado. Então, querido, a angústia, ela faz parte também das pessoas que servem a Deus. Não tem como você evitar isso. Você não diz, hoje eu não vou ficar angustiado, hoje eu não vou ficar triste. Agora, nós temos que aprender a lidar com essa angústia para que ela não venha dominar o nosso coração. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em... O que diz aí? Você pode ler junto comigo? Em mandar flores para eles? Apedrejá-lo. Todos estavam, de que maneira? Alegres? Amargurados. O que é uma pessoa amargurada? Você já ficou amargurado alguma vez? Quando você está no trânsito, tudo parado, você consegue dar louvores, ou você fica extremamente angustiado, amargurado. Por causa dos seus filhos e suas filhas, Davi, porém, se fortaleceu no seu Deus. Naquele momento, ele não escolheu, a escolha dele, a decisão de Davi foi certa, ele não escolheu ouvir essas pessoas, mas tomou a decisão sábia. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então nós podemos ver aqui o tempo de oração que Davi teve. Mas nós sabemos que nem sempre você terá esse tempo para orar antes de decidir. Nós sabemos disso. Cobrar isso ou então impor isso à igreja seria algo desleal da minha parte, porque nem sempre eu consigo também fazer isso. Há situações que você precisa, né? Você não consegue parar para analisar, você não consegue parar, né, para, de uma maneira calma, consultar a Deus. Diz aqui, porém, se a sua decisão não for a melhor, por que não voltar atrás? Por que não retroceder? Uma vez que nem sempre você tem a oportunidade de analisar, de observar aquilo com calma, por que não retroceder? Nós não somos reis, né? Era uma regra entre os reis que diz assim, a palavra de um rei não volta atrás. Mas nós não temos mais esse reinado, né? Não existe mais isso entre nós. E aí nós entendemos que esse retroceder tem muito a ver com o ato de humildade, de submissão, de sabedoria, de poder parar para analisar melhor e de ouvir para que você possa prosseguir. Então nós precisamos ver que decisões, precisamos de ter pessoas tementes ao Senhor e que não se omitam. E precisamos de orar. Essas duas coisas são fundamentais para que você possa tomar as suas decisões. Às vezes nós criamos essa fantasia, achamos que algumas pessoas são inimigas nossas porque pensam de maneira diferente, ou seja de partido, ou seja de time, né? Isso é muito comum no Rio de Janeiro.
por ser de torcida diferente, o inimigo, querido, não é aquele que discorda com as suas ideias. Pelo contrário, isso só enriquece, né? Essa diferença de pensamento. Mas, geralmente, o inimigo é aquele que concorda com tudo, esperando com que você caia. Quando a pessoa está vendo que você está numa situação ruim, e você não encoraja aquela pessoa dizendo, querido, vamos ter calma, vamos esperar um pouco, né? E você deixa acontecer, ali de fato você está sendo inimigo daquela pessoa. Você não discordou dela de nada, mas também não alertou que de fato ele deveria mudar. Em 2 Reis, capítulo 22, começa o nosso texto. Se o rei Josias fez tudo o que ele disse aqui nesse texto, em 2 Reis 22, capítulo 2, diz assim: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, andou nas leis do Senhor, não abriu mão dos princípios de Deus, foi transparente, teve desejo de fazer mudanças. Então, se ele fez tudo isso aqui, e eu acredito, né? Por que ele não seguiu os passos do seu influenciador Davi? E a Bíblia diz que haviam conselheiros que ajudaram ele a tomar várias decisões, porque ainda era muito jovem na época. Havia sua mãe, que era essa pessoa que dava esse apoio, que praticamente, até ele ter uma certa idade, tomava ali as decisões ao lado dele. Mas a Bíblia diz também que a referência desse reinado estava nas leis de Davi, naquilo que Davi fez. Então, se este homem, que foi considerado um dos maiores reis, que fez grandes coisas, então por que ele não seguiu os passos de Davi naquilo que agora iria acontecer, uma batalha? Porque Davi nunca soube o sabor de um confronto de batalha em ao qual ele foi derrotado. Ele preferia retroceder do que perder uma batalha. Essa era a característica forte do rei Davi. Porém, Josias era completamente diferente. Então, o que nós podemos entender? Que as pessoas são diferentes. As decisões que eu tomo não quer dizer, vai te influenciar também a você a buscar, a você a tentar fazer as coisas certas. Mas não significa que a maneira com que eu resolvi será a maneira com que você vai conseguir encontrar a solução. 2 Crônica, capítulo 35, começa o desafio final, né, dessa história. Depois de tudo que Josias fez, e depois de eu colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, possivelmente com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Ou seja, o rei Neco precisaria passar pelas terras onde estava o rei do Egito, Josias, né? Possivelmente ali seria a Palestina. Ele só estava querendo passar, ele estava indo contra o rei. Versículo 21, Neco, porém, enviou-lhe mensageiros, dizendo, para que não houvesse mal entendido, não interfira nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti. Ou seja, eles eram inimigos, mas não era a proposta do rei Neco naquele momento. Mas há outro reino, o qual estou em guerra. Deus me disse que apressasse. Por isso, para de opor-se a Deus que está comigo. Caso contrário, ele o destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse por ordem de Deus,
mas foi combatê-lo na planície de Megido. E na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá, de Jerusalém, choraram por ele. O que levou Josias a se equivocar em sua decisão contra o rei Neco do Egito? Aí precisamos agora ver todo o momento de história. O primeiro ponto, o momento que agora Josias estava vivendo era um momento excelente. Ele tinha tirado todos os ídolos. Ele tinha uma resposta de uma profetisa, Hilda, ou Hulda, que ele foi assim consultar, que essa era o procedimento tomado na época. E ele seguiu todas as leis de Deus. Ele teve o cuidado, mesmo ainda jovem, com 16, 18, a 20, a 21 anos, tomar essas grandes decisões. Mas tudo bem pautado, tudo bem, tudo com assim, princípios. E isso fez com que o seu reinado vivesse em paz. Ao ponto de tudo que ele fez foi bem sucedido. Imagina isso na sua vida. Você vê essa promessa do Senhor se cumprir. As bênçãos do Senhor acompanhando você em tudo quanto é lugar. Você vai fazer um concurso, você não passa. Você não passa em último, você passa em primeiro, amém? Aí você vai fazer o segundo concurso, você passa de novo. Não passa em primeiro, mas passa em segundo, e é o segundo lugar que vai te dar o lugar para que você, aonde queira ir, dá glória a Deus. E aí você vai fechar o negócio, naquele momento você não fecha, porque a pessoa não quis, na outra semana o preço mudou, mas não aumentou, diminuiu ainda 30%, dá glória a Deus. Ou seja, tudo que Josias propôs fazer, ele foi bem sucedido. Há alguém aqui nessa noite que quer ser essa pessoa bem sucedida? Eu quero. Eu quero olhar e dizer: Senhor, obrigado pelo tempo que eu estive nesse local. Alguns anos, olhar para trás e dizer obrigado, porque eu fui bem sucedido. Algumas vezes precisei avançar num ato de fé, sozinho. Às vezes Deus permite isso para que você leve a igreja. Há outros momentos que você precisa retroceder e Deus coloca a igreja à frente para ir resolvendo as questões. Mas o mais importante é que a vontade do Senhor seja feita. Então, o momento que esse povo vivia era bom. E você sabe disso. Quando você está alegre, é muito fácil você cometer um erro. É muito fácil você, quando tem uma condição financeira, fechar alguns negócios por empolgação. Está dando certo. Esse dinheiro não vai me faltar. Você não sabe o dia de amanhã, mas você pensando que vai se manter, você toma as decisões. E aí, às vezes, existe aquela oportunidade que a família, até vendo que você está feliz, te pede para você comprar algo, e você, talvez, em outro momento, você não compraria. Mas você está tão feliz que você diz: não vou comprar, não. Eu vou dar o cartão para você ir lá comprar. Você fala: meu Deus, que milagre é esse? Por quê? Porque é um momento de êxtase, o momento em que você está vivendo bem. Diz aqui que o primeiro ponto que eu vejo deste erro equivocado, né? Por ele ter se equivocado diante dessa situação, o povo estava vivendo um momento de festa, como nunca tinha experimentado desde o profeta Samuel. Então, imaginando que nós tivemos 2 reinados péssimos do seu pai e do seu avô, só pelo que eu me lembro, e aí se passaram aí talvez quase 100 anos, ou menos um pouco, no mínimo aí 60, veja que está em 2 Crônicas, capítulo 35. Olha a felicidade desse povo. Assim, naquele dia,
todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocausto no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Não faltou nada. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia, e durante 7 dias celebraram a festa de pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Então, que momento era esse? Um momento excelente, momento de triunfo, momento que às vezes pode levar o nosso coração ao engano, à vaidade. Olha quantas coisas que Deus fez. Se Deus realizou essas coisas na minha vida, por que também não vai me ajudar a vencer esse rei? Mas só que havia uma palavra que tinha sido ordenada, orientado por Deus. E nós vamos entender isso porque de fato vai acontecer. Mas ao mesmo tempo é estranho, como Neco, um rei do Egito, fala que Deus falou com ele, que não se oponha contra Deus para alguém que servia a Deus. Existem coisas, querido, que nós não conseguimos explicar. Existem coisas que Deus age, faz, você pode até achar impossível, né? Mas tenha cuidado, não seja negligente, busca o Senhor, porque não tem coisa pior para um ser humano do que quando você se opõe contra Deus. Isso em tudo. Pode ser que algumas questões na sua vida estejam fechadas e não estão dando certo. Eu não acredito que o inimigo tem poder de impedir a sua vida. Eu não acredito, mas eu acredito que Deus tem poder de impedir qualquer coisa na sua vida. Porque você agora, a sua vida está, as suas mãos, a sua vida está na autoridade, nas mãos do Senhor. Então, o único que pode tomar as decisões de sim ou não na sua vida, né, no reino espiritual, é o Senhor Jesus. Você pode dar glórias ao Senhor, se isso tem acontecido na sua vida. Então, o que nós podemos aqui ver, que neste momento de calmaria, ele é avisado, algo agora acontece diferente, que até então não tem nenhum registro de guerras nesse momento, de lutas. A palavra foi parar de opor-se a Deus. Pensa sobre isso. Será que é possível nós, como cristãos, se opor contra Deus? Eu acredito que sim, querido. Falando de uma maneira aberta, você vai dizer, não, não é possível, eu amo o Senhor, né? Mas na nossa prática do dia a dia, às vezes nós não percebemos coisas que Deus ainda quer fazer na nossa vida, que a gente tem resistência, que nós não facilitamos para que Deus possa agir, por isso muitas coisas ainda não são resolvidas. Então eu vejo esse aviso do rei Neco como um alerta para nós também. Quais as coisas que na sua oração você pode fazer? Fazer essa oração, quais são as coisas que eu preciso orar e pedir ao Senhor? Me mostra, Senhor. Se tem alguma coisa que eu me oponho contra Deus, se tem alguma coisa que eu estou criando resistência e achando que não é de Deus, me mostra. E eu acredito que o Senhor vai te mostrar. Diz o versículo 21. Neco, porém, enviou-lhe mensageiro dizendo, não interfira nisso, ó rei de Judá. Existem coisas, querido, que às vezes o casal quer que a gente interfira como liderança, mas nós não temos esse direito e nós nem podemos. Nós podemos orientar aquelas pessoas que querem. E mediante o pedido, nós vamos apresentar os dois lados. Mas não vamos poder decidir por você. Ninguém tem o direito de interferir. O fato de nós estarmos orando, pregando,
ou fazendo um discipulado, isso não quer dizer que nós temos interferência na sua vida. Há uma orientação. A decisão nunca é do outro. A decisão é sua. A responsabilidade aqui, nesse momento, não era dos conselheiros, era a responsabilidade do rei Josias. Não interfira nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino, ao qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Olha a palavra desse rei. Por isso, para de opor-se diante de Deus que está comigo, caso contrário, ele o destruirá. Aqui há um aviso. E esse aviso, querido, nós não podemos ignorar. Até de fato ter certeza se aquilo é verdade. Para observar só. O seu corpo, ele dá avisos. Quando a sua saúde não está bem. Há poucos dias eu fui a uma pessoa onde eu faço o serviço, e eu tive a surpresa que essa pessoa, dono daquele estabelecimento, agora estava cego. Eu fiquei, como que isso aconteceu? E ele, por não tratar da diabetes, achando a sua glicose, achando que era algo comum, que não tinha nada a ver, outro dia eu vou, eu agora não tenho tempo, e ele perdeu a visão. Durante esse período, o corpo, com certeza, apesar dessa doença chamada uma doença silenciosa, avisos vão apresentar no exame, no seu comportamento compulsivo de querer muito doce. Eu estou dando aqui um exemplo, mas isso pode acontecer em qualquer outra área da nossa vida. Seja com o relacionamento com os filhos, que de repente muda o seu comportamento, você tem que observar, são avisos que estão sendo dados. Avisos não é para ser ignorados, isso é besteira. Isso não tem nada a ver comigo. No mínimo, você tem que ficar num sinal de alerta, como uma vez uma pessoa que estava dirigindo disse, eu vi aquela luzinha lá no painel vermelhinha, eu achei bonitinho aquilo. E um dia meu carro parou e trancou o motor. Eu falei, é mesmo? Mas, pastor, eu pensei que era a luz do meu painel. Eu falei, não, meu filho, aquilo ali era a luz do motor seu dizendo que o óleo acabou. E o prejuízo foi alto. Veja, irmãos, aviso não é para ser evitado. Buscar a Deus é necessário para ter a certeza, para a gente tomar as decisões corretas. Vemos no mestre Gamaliel, mestre da lei, ele vai dar um exemplo em Atos capítulo 5, dizendo assim, foi no momento que os apóstolos foram presos, e ele vem com essa palavra de sabedoria, em versículo 34 a versículo 39, e que é uma aplicação para as nossas vidas nos dias atuais. Existem pessoas que, quando alguém fala com ele, né, olha, Deus me deu um sonho, e se for sonho bom, a pessoa já começa a aplicar aquilo, dizendo assim, é de Deus. Não para, não espera. Presta atenção nesse sinal aqui, nessa sabedoria que Deus vai usar nesse mestre da lei. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Estava se referindo aos apóstolos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, com base nessa palavra, o que o rei Neco falou para Josias, de fato era certo. Ele não estava blefando, mentindo. O que ele falou, de fato, veio de Deus. E aí me faz lembrar algumas decisões que eu precisei tomar. Quando houve desejo no meu coração em vir para esse estabelecimento, eu, como
a responsabilidade, junto com toda a equipe, vendo a parte administrativa, eu penso logo na despesa. Eu precisei ter um sinal de Deus, né? E para cada um, Deus fala de maneira não igual, nem sempre da mesma maneira, mas Deus fala comigo através de sonhos, né? E eu entendi claramente que, de fato, era o momento para a gente vir para esse espaço. E no momento certo, as coisas foram acontecendo. Você pode glorificar a Deus que no momento certo as coisas de Deus vai acontecendo na sua vida, se você saber esperar em Deus. Não entra nessas loucuras. As pessoas saem falando, né? Eu acho, ao mesmo tempo, um ato de fé, eu acho loucura. Quando uma pessoa diz para você assim, olha, Deus me falou que você vai ter um filho. Eu falei assim, caramba, imagina isso. A responsabilidade que uma pessoa fala isso para aquela pessoa tem que ser de Deus ou não, não é verdade? Mas a responsabilidade, se a pessoa não for algo de Deus, é muito irresponsável. É muita loucura, porque mais um filho, talvez, para aquela família, pode trazer vários transtornos. E aí não tem como eu deixar de lembrar a minha história. A minha esposa falou, Emilson, um filho só, uma filha só. E eu falei, amém, glória a Deus. E um dia eu estava numa igreja, uma pessoa sem me conhecer falou, eu quero te falar algo. Deus me falou que você vai ter mais um filho. E eu fiquei quieto, baseado nessa palavra que eu conhecia. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, amém. Mas eu vou comentar alguma coisa dessa para minha esposa de maneira nenhuma. E minha esposa não é de perguntar. Mas naquele dia, não é de perguntar não, ela pergunta muitas coisas. Mas quando para o culto, não. Né? Às vezes vem aqui, ela não comenta, mas ela está assistindo tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Então, ela me perguntou nesse dia, Emilson, quem é o pastor que veio? Eu falei, um pastor de fora, tal, que eu não conhecia. O que ele falou? Eu falei, caramba, e agora? Aí contei essa história para ela. Ela falou, está amarrado. E eu falei, amém. Eu falei, Senhor, não sou incrédulo. Fiquei orando a Deus. E teve uma família que teve a oportunidade de fazer vasectomia. E aquele homem ficou com medo e amarelou. E essa irmã falou assim, pastor, o meu marido não quis, você quer fazer a vasectomia? Eu falei, é de Deus, aleluia. Fui lá e fiz a minha oração com o Senhor. Senhor, se de fato aquilo for do Senhor, vai acontecer. Né? Com vasectomia ou sem vasectomia. Mas eu falei para minha esposa, não sou incrédulo não, mesmo assim eu vou fazer DNA. Ela fica brincando, rindo, né? Lógico que eu não ia fazer isso. Mas naquele momento ali, eu estava mostrando para aquelas pessoas, né, que a responsabilidade que a pessoa tem que ter. É muito irresponsável alguém falar algo que não é de Deus, irmãos. É muito irresponsável a pessoa falar algo dizendo foi Deus que falou. Nós precisamos orar, estar acompanhado de pessoas que estão ao nosso redor, que sejam pessoas de Deus. Porque Josias não fez como da primeira vez, lá em 2 Reis, capítulo 22, vão consultar o Senhor. Segundo ponto dessa decisão precipitada que levou à morte, quando nós não aceitamos a verdade, corremos o risco de um erro gravíssimo. E que erro é esse? De se opor contra Deus. Josias não quis voltar atrás. Diz o versículo 22. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe disse por ordem de Deus, mas foi combatê-lo na planície de Megido. Não quis voltar atrás, não quis ouvir. É muito comum nós encontrarmos situações assim na igreja.
Como líder, como conselheiro, como acompanhante de várias famílias e assistindo outras famílias também, às vezes de longe, de outros ministérios, como nós sentimos tristeza no nosso coração. Quando vemos que aquela pessoa tomou decisões erradas, e essas decisões, elas podem ser até canceladas até no altar. Você sabia disso? Se a pessoa vai fazer o seu casamento e no altar, ela achar que aquilo é loucura, besteira, ela pode cancelar, e o pastor pode fazer isso. Eu já fiz esse convite a alguns casais quando eu estava celebrando o casamento. Tal a situação que não estava nada boa. E esses casais optaram em prosseguir. E esse casamento vieram a terminar. Existem situações, querido, que você vai precisar retroceder mesmo. Não tem nada de falta de fé, não. Não tem nada de incredulidade. Se você não tem a certeza daquilo que você quer ou que vai fazer, retroceda, aguarde um pouco, espere. Mas não fique abrindo versículo ou buscando em qualquer igreja, procurando uma palavra que vai confortar o seu coração para tomar aquela decisão, porque sempre essa fatura vai ser para Deus. Deus me enganou, Deus não ouviu a minha oração e o pastor não deu o conselho certo. Isso é fato. As consequências dessa decisão: o rei Josias foi morto. Que você possa tomar a decisão certa, querido. A decisão de acalmar o seu coração. Não se precipitar no crescimento da sua família sem que haja um planejamento. Não entrar em um financiamento simplesmente porque eu não estava pedindo e a pessoa veio e me apresentou isso. Pode ser de Deus, como também não. Vai orar. Consulta com a sua família. Ouça a opinião de outras pessoas, para que você não se arrependa e não venha trazer não só a morte física, mas a morte espiritual, a incredulidade, para que você não venha tomar as decisões de maneira precipitada e venha trazer prejuízo para a sua família. Diz no versículo 23, e na batalha flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados. E todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. E aí, novamente, você vai acompanhar no capítulo 36, tudo aquilo que Deus falou que iria fazer sobre essa nação vai se cumprir. O peso da mão de Deus, o desvio desse povo, até chegar a ser cativo. Nesse período que Josias viveu, foi o melhor tempo para esse povo. Vinham passando por sequências de idolatrias, de consequências terríveis provocadas pelas decisões dele mesmo. Mas Deus encontrou um homem que, em meio a todo esse lixo, Deus achou uma pérola, uma riqueza. Durante esses 30 e poucos anos, houve paz naquela nação. Porque simplesmente esse homem decidiu buscar a Deus sem se desviar. Pensa sobre isso. Qual é a estrutura familiar sua? A sua estrutura familiar hoje pode ser um referencial para o seu passado e para o seu futuro, se você andar nos caminhos do Senhor. Mas o fato de tomar essas decisões, as decisões que vão te trazer resultados positivos
E glória a Deus por isso. É importante também você entender que nesse momento de calmaria são os momentos mais perigosos da nossa vida. São momentos onde nós baixamos a nossa guarda. E são nesses momentos que somos pegos de surpresa. Eu quero orar por você. Vamos estar de pé? Nem todas as decisões nós temos que prosseguir. A verdade que nós não queremos ouvir, mas é necessária, querido. A verdade de Deus, ela nos confronta. A verdade de Deus é um aviso para a sua vida. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que essa situação de Josias possa ser uma aplicação para as nossas vidas. A vitória de hoje não é garantia de sucesso do amanhã. Cada dia nós vamos estar na dependência de Deus, quer você goste ou não. Esse é o único caminho que tem. Senhor, quantos ministérios começaram bem e caíram por decisões erradas. E eu falo isso olhando para o nosso ministério aqui do Coelho. Nos ajude, Senhor, para que a Tua palavra seja sempre pregada. Nós sabemos que vamos ter erros, mas se conformar com eles não. Ajuda-nos a cada dia estar fazendo o melhor para Ti. A não estar tomando conta da vida dos outros, que não é responsabilidade nossa. A não ser que aquelas pessoas permitam ser acompanhadas, mas mesmo assim a decisão final é dela. Mas ajuda-nos a olhar para as nossas vidas. Durante essa caminhada, que tempo é esse que você está vivendo? A vitória de hoje não é garantia do sucesso de amanhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado por coisas que nós planejamos e não deu certo. Por outras que nós não planejamos e vieram a acontecer. Mas por aquela que nós planejamos e também o Senhor aprovou. Aleluia! Que assim seja também no seu coração, querido. Quer aconteça as coisas ou não. Glorifica o Senhor na sua casa, onde você está, aonde você está aí agora nesse momento. Que Deus possa ter a liberdade de ministrar o seu coração e transformar a sua vida a cada dia. Obrigado, Senhor, por o Senhor deixar essa lição para nós. Porque a Bíblia não conta só coisas boas. Ela fala de decisões também erradas, de coisas ruins. Não para incentivar, mas como um aviso. Se andar nos meus caminhos, se ouvir a minha palavra, se você praticar, se você permanecer, haverá cura, haverá milagres, haverá transformações. Que a bondade do Senhor esteja com cada um de nós. E que o Senhor acompanhe o seu povo. Nós fazemos essa oração, Senhor, agradecendo ao Senhor. Agradecemos por esse momento. Agradecemos pelas vezes que nós convidamos para o Senhor entrar na nossa vida. Agradecemos pelos livramentos, pelo Senhor nos manter de pé. Agradecemos a Deus pela tua fidelidade.
Agradecemos a Deus pela tua bondade. Agradecemos o Senhor pela sua misericórdia. Agradecemos a ti, Senhor, por permanecer conosco. Que essa palavra possa servir de um aviso, de um alerta para as nossas vidas. Fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua vontade, Senhor. Te entregamos as nossas vidas. Leva, Senhor, Teu povo guardado e protegido. E que possamos, Senhor, durante a semana, vivermos a Tua palavra, testemunhar, Senhor, de quem Tu és através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui. Seja engrandecido, Senhor, e adorado. Te rendemos tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu poderia estar em qualquer